Então, vamos lá, boa noite. Vamos iniciar a nossa aula aqui de Direito Administrativo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Bruno Lira. Vamos trilhar um caminho bem bacana aí rumo à aprovação do concurso da Fundase. E aí, nós não temos edital ainda, mas a gente já sabe quais disciplinas vão cair, qual é a banca que vai organizar o concurso. E nós vamos começar trabalhando aqueles conteúdos que mais caem em Direito Administrativo pela banca OCP, tá bom? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. E aí é o seguinte, pessoal. Prontinho, tela compartilhada. Vocês estão aparecendo o slide aí para vocês? Beleza. Show de bola. Gente, olha só, seguinte. Essa nossa interação do ao vivo é muito bacana, tá? Muito proveitosa para o desenvolvimento das nossas aulas. Eu estou vendo uma pessoa dizendo que está mudo. Estou vendo uma pessoa dizendo, olha, isso pode acontecer ao longo das aulas. Por exemplo, acontecer algum problema com a conexão de cada um, ou então com a configuração de aplicativo de cada um. E aí, quando eu detectar algum tipo de problema desse no chat, eu vou perguntar aos demais, e aí, pessoal, tá mudo, tá ruim para todo mundo, tá travando para todo mundo? Se para os demais estiverem ok, então aí a gente recomenda que para a pessoa que está sem áudio, para a pessoa que está com algum tipo de problema de travamento, aí o problema é na conexão dessa pessoa. Eu sempre recomendo que saia da sala e entre de novo. Saindo e entrando novamente, geralmente resolve o problema, tá certo? Não, professor, é porque algumas pessoas não conseguem ativar o áudio, mas é só clicar no... Estou orientando aqui, ó, para ligar o áudio. É só clicar em áudio e opção de escape pelo Wi-Fi. Pronto. Perfeito. Gente, então, olha só. Nós vamos começar agora. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não hesitem em perguntar, tá? Geralmente, se fizer alguma dúvida durante algum tipo de raciocínio que eu estiver fazendo naquele momento, eu peço para esperar um pouco. Assim que eu terminar, eu dou espaço para a dúvida. Não guardem as dúvidas. O direito administrativo é uma disciplina que um assunto depende do outro. Então, se você se perde no meio do caminho, você acaba não conseguindo acompanhar o conteúdo, tá? Eu sou totalmente acessível. Não existe dúvida besta, não existe dúvida inapropriada, não. Toda dúvida pode ser sua e também dos demais colegas, então não tenham dúvidas, não fiquem com dúvidas, não guardem dúvidas. Qualquer dúvida, pode falar, tá bom? Eu vou iniciar o direito administrativo, galera, do zero. Eu sempre gosto de fazer isso nos meus cursos, nas minhas disciplinas, porque subentende-se que tem gente que já estudou a matéria aqui, mas subentende-se também que tem gente que nunca viu na vida. Então, a gente vai formar primeiro um alicerce geral, a gente forma essa base, o alicerce, e depois a gente vai construindo, tijolinho por tijolinho, todo mundo junto, tá bom? Beleza? Olha só, inicialmente aqui, ó, eu sempre deixo o meu contato, meu Instagram, @prof.brunolira. Sempre que você estiver estudando em casa e surgiu alguma dúvida, fala comigo também aqui, não tem problema nenhum. Assim que eu puder, eu vou estar respondendo. E também sempre estou postando dicas, questões. Então siga lá, @prof.brunolira. Muita dica, muita coisa boa, muito conteúdo de valor na área de concurso público, tá? Ok, inicialmente, gente, para a gente começar a iniciar o nosso conteúdo, nós precisamos entender o que é Estado, tá? A compreensão dessa entidade, desse instituto, Estado, ela é fundamental para você entender o direito administrativo. Deus e Mary levantou a mão? Pode falar. Ou então foi por engano. Ok, vamos continuar. Tem um recurso aí, gente, que você clica aí, você levanta a mão. Quem quiser falar, quem não quiser interromper naquele momento, quiser aguardar, só é apertar, tá? Cuidado para não apertar aí, tá bom? Tranquilo. Cuidado para não apertar por engano. E aí, gente, o Estado, essa compreensão do Estado para o direito administrativo, ela é importantíssima, tá? Porque é o que nós trabalhamos. É com o que nós vamos desenvolver todos os demais temas. É o Estado. E esse Estado, pessoal, para nós aqui no direito administrativo, nós devemos entender o conceito de Estado em uma perspectiva ampla.
Qual é o conceito de Estado em uma perspectiva ampla? O conceito de Estado, galera, em uma perspectiva ampla é o Estado como poder público. Estado como poder público. Estado como poder público. Então, galera, Estado, para a gente aqui, não vai ser apenas aquele conceito estrito do Estado como ente federativo. Porque não, é normal, né, gente? É comum que no dia a dia, quando a gente fala o termo Estado, é comum que a gente trate o Estado como ente federativo, por exemplo. Olha, eu digo, olha, galera, eu estou dando essa aula aqui da Paraíba, do Estado da Paraíba. Opa, eu estou falando agora Estado como ente federativo. Aí eu digo, olha, vai ter um concurso lá do Estado do Rio Grande do Norte. Então, esse é o comum. Normalmente, a gente fala Estado, a gente trata Estado nessa perspectiva. Mas aqui, gente, não. Aqui a coisa vai ser diferente. Aqui o nosso tratamento do Estado, na grande maioria das vezes, vai ser Estado como poder público. E Estado como poder público, gente, ele é esse conceito amplo. Por exemplo, quando a Constituição Federal diz, olha, é dever do Estado garantir moradia, lazer, alimentação, esporte e cultura para o cidadão. Por exemplo, saúde e educação. Ela está falando que é dever do Estado, não é apenas dever do Estado como ente federativo, não. Ela está falando dever do Estado como poder público. Estado nesse conceito amplo do termo. Tá certo? Então, Estado, inicialmente, nós tratamos ele como Estado, poder público. E esse Estado, poder público, gente, ele tem um conceito jurídico. O conceito jurídico do Estado como poder público é Estado sendo uma, segundo o Código Civil, Estado é uma pessoa jurídica. O Estado é uma pessoa jurídica de direito público interno. Essa informação que está lá no Código Civil. Estado é uma pessoa jurídica de direito público interno. Mas para cá, para agora, eu quero apenas essa característica do Estado aqui, ó. Estado como sendo uma pessoa jurídica. Para agora, basta isso. Estado, ele é uma pessoa jurídica. E o que é que isso significa, professor? Gente, Estado como pessoa jurídica quer dizer, galera, que ele tem uma característica muito importante, que é a característica da personalidade jurídica. Então, o Estado, galera, o Estado, ele é uma pessoa jurídica. E se o Estado é uma pessoa jurídica, gente, ele tem essa característica que é a personalidade jurídica. A personalidade jurídica, pessoal, é a garantia e é a possibilidade de um ente, de uma entidade, ser sujeito de direitos e de deveres. Então, nós já temos aqui uma grande característica do Estado para a gente estudar o direito administrativo. O Estado, ele é uma pessoa jurídica, ele tem uma personalidade jurídica. E personalidade jurídica, gente, é a capacidade de um indivíduo ser sujeito de direitos e de obrigações. Por exemplo, pessoal, por exemplo, o Estado, detentor de personalidade jurídica, quer dizer que ele tem a característica e a possibilidade de se relacionar-se, vou colocar aqui, ó. Ele tem a possibilidade de relacionar-se com terceiros. Então, quer dizer que a qualidade e a característica da personalidade jurídica, gente, é quando uma pessoa pode se relacionar juridicamente com outra pessoa. Vamos para cá. Vamos por um exemplo. O Estado do Rio Grande do Norte, como ente federativo aqui, o Rio Grande do Norte, Estado ente federativo do Rio Grande do Norte, ele contratou uma empresa privada para fornecimento de alimentos para um órgão público, para a Fundase, por exemplo. Então, o Estado do Rio Grande do Norte contratou uma empresa privada, fornecedora de alimentos, para fornecer alimentos para o Estado do Rio Grande do Norte. Então, percebam só, pessoal, vejam só. Nós temos aqui o Estado, que possui personalidade jurídica, e nós temos um terceiro, que nesse caso vai se relacionar com o Estado, que é uma empresa privada. Empresa privada também é pessoa jurídica, então também tem personalidade jurídica. Olha como é que vai se construir essa relação, gente. Olha como vai se construir essa relação.
O Estado, ele contrata a empresa. Ele contrata a empresa. A empresa deve prestar o serviço ou entregar o bem para o Estado. Vamos lá, vamos identificar a personalidade jurídica do Estado com a empresa. Gente, o Estado, quando contrata essa empresa, o Estado ele tem algum tipo de direito, sim ou não? Qual é o direito do Estado quando contrata essa empresa? Digam para mim. Alguém? Qual é o direito do Estado a partir do momento que ele assina um contrato com a empresa? O direito do Estado, gente, a partir do momento que ele assina um contrato com a empresa, o direito que surge para o Estado é um direito de receber os bens. Receber os bens. Ó. Se eu estou contratando o serviço ser prestado, perfeito, Carlos. Se eu estou contratando para fornecimento de um bem ou prestação de um serviço, essa empresa ela tem que fornecer os bens, ela tem que prestar o serviço. Então, o direito que nasce para o Estado, a partir do momento da assinatura do contrato, nesse caso aqui, que é um fornecimento de alimentos, por exemplo, é o direito de receber os bens, receber os alimentos. E qual é o dever do Estado, gente? Qual é o dever do Estado perante esse contrato? Ele tem o direito de receber os bens, mas ele tem o dever de fazer o quê? Ele tem a obrigação de fazer o quê no contrato? De fazer o pagamento, é óbvio, isso aí, Alan. De fazer o pagamento. Então, se ele tem o direito de receber os bens, ele tem o dever de fazer o pagamento. Então, gente, olha, o Estado nessa relação com a empresa, sujeito de direitos e de deveres. A empresa com o Estado é a mesma coisa. A empresa com o Estado, ela vai ter direito. Qual o direito da empresa? Receber o dinheiro. Aqui inverte, né? E qual é o dever da empresa, professor? Ora, o dever da empresa vai ser entregar os bens. No caso, são os alimentos. Entregar os bens. Então, aqui, galera, aqui é uma relação jurídica em que eu tenho duas pessoas jurídicas sujeitas de direitos e obrigações. O fato, pessoal, de a gente qualificar alguém como pessoa já faz com que ela tenha personalidade jurídica. Então, tanto faz pessoa jurídica ou pessoa física. Ambas, pessoa jurídica ou pessoa física, pública ou privada, todas elas, se for pessoa, vai ter personalidade jurídica. Tudo bem, pessoal? Nessa primeira tela aqui, ficou claro para todo mundo? Digam aí para mim, por favor. Carlos quer falar, pode falar, Carlos. Cristiano quer falar? Você ouve meu áudio? Agora estou ouvindo, pode falar. Isso era para confirmar, porque eu gosto de participar e eu estava achando que não estava funcionando, mas está ok, né? Tá ok sim, meu irmão. Ok, obrigado. Nada. Beleza, valeu aí pela interação, pessoal. E olha só, a todo momento eu quero isso, viu? A todo momento eu quero que vocês me deem feedback. Porque a aula remota eu não estou vendo a cara de vocês. Então, quando eu falar um tópico, quando eu trabalhar um slide, quando eu falar sobre um tema, eu terminei, eu falar, gente, alguma dúvida? Se vocês não tiverem dúvida nenhuma, bota um ok. Beleza, professor, tá beleza, tudo certo, vamos seguir, tá certo? E se tiver dúvida, fala, tá? Porque aí a gente sempre vai manter essa comunicação e eu sei que tem alguém aí do outro lado, tá bom? A gente fica mantendo essa comunicação. Então, vamos lá. Ok, gente, primeira tela, show de bola. Eu já sei de muita coisa, nós já sabemos de muita coisa aqui. O Estado, ele é uma pessoa jurídica, o Estado, ele tem personalidade jurídica, o Estado, ele é sujeito de direitos e obrigações. Precisamos entender também, pessoal, que o Estado, ele tem 3 elementos. Existem 3 elementos do Estado que nós devemos estudar, tá? 3 elementos do Estado. O Estado, gente, ele tem um primeiro elemento, que é o povo. O povo. O povo. O Estado, ele tem que ser composto pelo povo, gente. O que é o povo, professor? O povo é o elemento humano do Estado. O povo são as pessoas que compõem esse Estado. Então, o primeiro elemento do Estado é o povo.
É o povo, são as pessoas que estão compondo esse Estado. Só que esse povo, ele precisa estar em algum lugar, né, pessoal? O Estado, ele tem gente, beleza. Mas além de gente, ele tem o que mais? Olha, ele tem território, gente. Ele tem território. Galera, eu vou colocar esse povo onde? Essa galera, ela vai ficar onde aqui? Tem que estar em um território. E quando nós falamos território, inclui qualquer tipo de território, tá, pessoal? Terras, subsolo, espaço aéreo, terra plana não o planeta, tá? Terra plana como imóvel plano, solo, subsolo, espaço aéreo, território marítimo. Enfim, nós temos aqui o território como um espaço em que o povo vai estar inserido. O território, ele é um espaço em que o povo está inserido. Tá certo? Então, nós temos o povo, elemento humano do Estado. Esse povo estará inserido em um território, qualquer tipo de solo, subsolo, espaço aéreo, marítimo, qualquer tipo de território. Tá bom? Os dois primeiros elementos do Estado. A aula vai ficar salva? Sim, Jonas, ficará salva. Só que, vejam só, gente. Vejam só. Eu tenho um povo. Eu vou colocar esse povo, vou jogar esse povo dentro de um território. Só que, imagina aí. A gente pega uma galera do Estado inteiro, do poder público inteiro. Vamos imaginar uma galera do Brasil inteira. Coloca dentro de um território. E agora? Não faz mais nada? Imagina o caos de colocar uma galera dentro de um território e pronto. Dizer, olha, valeu, pessoal, se virem aí. Imagina o caos. Seria uma coisa terrível, né? Vivam aí com suas próprias regras, se virem. Quem sobreviver ganha o jogo aí. Não, não pode ser assim. Não pode ser assim, gente, porque esse povo dentro de um território, ele tem que ter um governo soberano para administrar essa vida. Governo soberano, a prova pode chamar isso aqui também, ó, de soberania. Tanto faz. Governo soberano, soberania. Exatamente, Diego. Esse governo soberano que vai justamente administrar e criar esses direitos e deveres. Tá bom? Então, é isso daqui. Nós devemos ter esse governo soberano. Então, vejam, eu tenho um povo dentro de um território e eu tenho um governo. Um governo, gente, ele vai administrar a vida em sociedade, em coletividade. Porque se eu tenho várias pessoas, eu tenho um povo dentro de um território, eu preciso fazer com que esse povo ele seja capaz de sobreviver e de se relacionar entre si. Eu preciso estabelecer um ordenamento jurídico, por exemplo, cheio de direitos e obrigações, para que as pessoas possam conviver em sociedade. A convivência em sociedade é essencial, já dizia Aristóteles, né? O homem é um ser sociável, o homem precisa estar em sociedade. Para viver, ele precisa estar em sociedade. Mas para que ele esteja em sociedade, é necessário que o Estado ele tenha essa organização e exerça essa soberania, estipulando, determinando quais são os direitos e obrigações. Beleza? Então, aqui nós temos o governo soberano. São os três elementos do Estado: povo, território e governo soberano. Tranquilo aqui, pessoal? Alguma dúvida? Beleza? Tranquilo. Show de bola. Perfeito. Qualquer dúvida, estou à disposição. Maravilha. Gente, olha só. Além de elementos, nós vimos já o conceito de Estado, um conceito inicial de Estado. Isso aqui no que a gente viu não foi um conceito complexo, foi um conceito inicial para a gente começar a entender a matéria. Nós vimos quais são os elementos do Estado. E nós vamos ver agora, pessoal, quais são os poderes do Estado. Porque esse Estado, pessoal, ele vai se classificar em poderes. Vejam só, gente. Quando a gente vai lá nas origens do Estado, lá nas origens do Estado antigo, nós temos uma figura de Estado que a gente até vê nos filmes, nas novelas, na TV, que a gente estudou lá na escola,
que era um Estado em que tinha todo o poder público na mão de uma só pessoa, que era um monarca, que era um rei. Não é isso? Então, nós tínhamos o rei. Esse rei, ele criava as leis, esse rei, ele administrava, e esse rei julgava. Então, nós tínhamos uma pessoa soberana, absoluta. Mas aí, gente, essa ideia de Estado, ela foi avançando e foi se desenvolvendo, tá? Nós temos aí o francês Montesquieu, o Arnaud Montesquieu, e Montesquieu, gente, ele entendeu que o Estado ele seria mais eficiente de outra forma. Ele entendeu assim, ele falou, pô, peraí, não é justo, e assim a gente corre um risco muito grande se todo o poder público, se todo o poder do Estado ficar na mão de uma só pessoa. A gente fica à mercê das vontades de uma pessoa só. A gente fica à mercê de arbitrariedades que possam vir a ser praticadas. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? O que é que nós vamos fazer aqui? Montesquieu disse, não, vamos pegar esse Estado e vamos estruturar esse Estado de uma maneira diferente? Vamos pegar esse Estado e vamos estruturar ele em 3 poderes? Então, a gente faz assim, ó. A gente vai pegar esse Estado e cria 3 poderes para esse Estado. 3 poderes para esse Estado, tá? Em que um desses poderes vai se chamar poder executivo. O outro desses poderes vai se chamar poder legislativo. E o outro desses poderes se chama poder judiciário. Perfeito. É isso aí, Silvia. Executivo, legislativo e judiciário. Qual é a ideia do Estado ele ter 3 poderes? A ideia é que nós pegamos o poder público, o poder do império que o Estado detém, e nós não deixamos na mão de uma só pessoa. Nós vamos classificar em 3 núcleos diferentes. De maneira, gente, que, por exemplo, no poder executivo, a gente consegue dar incumbência principal, um poder, uma função principal, que é a função de administrar. Então, ele disse assim, olha, o poder executivo ele vai ser responsável por administrar. O poder legislativo ele é responsável por criar leis, ou seja, legislar, e também é responsável, como função típica, responsável de fiscalizar a atuação do próprio Estado. E o judiciário, galerinha, ele vai ser aquele responsável por julgar. Olha que interessante. Montesquieu imaginou o seguinte, olha, o legislativo, ele cria lei, ele cria norma de conduta. Ele vai criar quais são os direitos e obrigações das pessoas. O executivo, ele vai aplicar essa lei criada pelo legislativo. Ele vai reger a vida da sociedade. O executivo, ele vai saber dosar quando a lei deve ser aplicada ou não. Ele vai saber coibir os excessos. Ele vai estar responsável por punir aqueles que descumprem a lei. E o mais importante, o executivo ele vai ser aquele responsável por gerir o dinheiro público, por administrar o dinheiro público. Então, o que é que o executivo faz? Recebe o dinheiro, que é a receita, administra e gasta o dinheiro, ou seja, tem a despesa. Receita, gestão e despesa, a função do executivo, administrar. E o judiciário julga. Se em decorrência, galera, dessa administração do executivo, vamos supor, o legislativo criou a lei, o executivo aplicou. Se em decorrência dessa aplicação houver algum tipo de conflito, houver algum tipo de problema, houver algum tipo de discordância entre as partes envolvidas, onde esse caso vai parar? O Poder Judiciário. Então, o Judiciário ele vai julgar as lides. O que são lides, professor? São os conflitos. O judiciário é o responsável por julgar os conflitos decorrentes de aplicação da lei. Tá bom? Então, galera, essa é a figura imaginada por Montesquieu. Nós temos uma classificação de poderes no Estado. Beleza? Tranquilo? Essas funções de cada um desses poderes que eu coloquei aqui, pessoal, elas se chamam de funções típicas. Elas se chamam de funções típicas. Tá bom? Funções típicas.
Agora, galerinha, existem outras funções, tá? Existem outras funções, além dessas funções típicas. Ô, professor, tem alguém com áudio ligado aí? Por favor, desligue. Aparecendo aqui para mim quem é. Mas quem tiver com o áudio ligado, por gentileza. Pronto, beleza. Resolvemos. Então, galerinha, é o seguinte. Essas funções que eu descrevi para vocês aqui são as consideradas funções típicas. O que são funções típicas, professor? São as funções principais. As funções típicas, pessoal, são aquelas funções que o poder foi criado para aquilo. O poder executivo ele foi criado principalmente para administrar. O poder legislativo ele foi criado principalmente para criar leis e fiscalizar. O judiciário principalmente para julgar. Então, são as funções principais. Acontece, meus amigos e minhas amigas, que, além dessas funções principais, cada poder de Estado também tem funções secundárias, que nós chamamos de funções atípicas. Funções atípicas por quê, professor? Porque são funções secundárias, não é aquela função principal, mas ele também acaba exercendo indiretamente. Por exemplo, gente, o executivo, atipicamente, ele também cria norma. Vocês sabiam que o presidente da República ele pode criar uma coisa que se chama medida provisória? O que é uma medida provisória, professor? Tem força de lei, não é lei em sentido estrito, mas tem força de lei. A diferença é porque é transitória, é provisória, mas também obriga, também cria direito e obrigação. O presidente da República ele pode editar decreto. Uma autoridade edita uma resolução, por exemplo. Uma autoridade edita uma portaria, uma instrução normativa. Isso é o quê? Isso é norma. É uma função atípica do executivo. O executivo, de maneira atípica, também julga, pessoal. Como, professor? Ora, quando um servidor público faz besteira e pratica uma infração disciplinar, por exemplo, o executivo ele vai organizar e vai reger um processo administrativo disciplinar. O processo administrativo disciplinar, ele tem como finalidade a punição do servidor público. Então, ele vai punir um servidor público por uma infração cometida. Essa punição é um julgamento, galera. É o famoso PAD, muito bem dele. Isso é um julgamento, ou seja, é uma função atípica de julgar. Então, a função executiva, a principal do executivo é administrar, mas ele também cria norma e ele também julga, atipicamente, mas faz. O poder legislativo, gente, ele também julga o legislativo. Ora, nós tivemos recentemente aqui no Brasil uma presidente da República que sofreu um processo de impeachment. Quem foi que julgou o processo de impeachment? Foi o STF? Não, foi o Congresso Nacional. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um poder legislativo, ó, julgando. Pode acontecer. O judiciário, gente, ele também cria norma, indiretamente, mas cria. Por exemplo, o STF ele pode criar um regimento interno. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, ele pode criar um regimento interno. O STF, gente, ele edita súmulas, o STJ edita súmulas, e o STF edita súmulas vinculantes. Súmulas vinculantes, que obrigam a administração pública a realizar determinados comportamentos. Então, isso, querendo ou não, isso não é lei em sentido estrito, mas é uma norma. Então, o STF cria norma também. Agora, eu estou falando isso tudo para vocês, gente, que eu quero chegar no ponto X do direito administrativo, para esse ponto aqui, que é o seguinte. O poder legislativo, gente, e o poder judiciário, atipicamente, eles também administram. Administram atipicamente. Sim, professor. Galerinha, seguinte. Vamos supor que a Assembleia, e está para sair, eu vi que está para sair, né? A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte lança um concurso público. Vai lançar um concurso público aí. Beleza. Gente, quando a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte lança um edital de concurso público, ela está na sua função de criar lei? Digam para mim. Quando a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, ela
lança um concurso público, lança um edital para convocar servidores para trabalhar para ela. Ela está na sua função de criar norma, ela está na sua função de legislar, ela está na função de fiscalizar, de forma alguma. Ela está na função de quê, professor? De administrar. Ela está administrando. Atipicamente, ela administra. Está administrando. Olha, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, ele contrata uma empresa de prestação de serviços de vigilância e segurança. Então, o TJ do Rio Grande do Norte contratou a empresa para prestar o serviço de vigilância lá, no TJ, no prédio do TJ. Pergunta, o TJ, nesse caso específico, ele está julgando, pessoal? Ele está na sua função judicante, o TJ, quando ele contrata uma empresa? Olha o dedinho, ó. Tá não. Ele está na função administrativa da mesma forma. Ele está administrando, está na função administrativa. Então, gente, o que eu quero que fique claro aqui, é que a função administrativa do Estado, ela está em todos os poderes, ela está tipicamente no Executivo, principalmente no Executivo, mas atipicamente ela está no Legislativo também e também está atipicamente no Judiciário. Essa compreensão é importante de que existe função administrativa do Estado em todos os poderes, porque nós vamos falar sobre a administração pública, que é justamente essa função administrativa. Tá bom? E aí, essa função administrativa, a administração pública estará em todos os poderes. Nós vamos conversar sobre isso. Beleza? Tranquilo? Ok. Para o momento, sobre os poderes de Estado é isso. Lá em direito constitucional, certamente a exigência de mais detalhes sobre essa classificação dos poderes, a exigência é maior em constitucional. Aqui no administrativo, eu queria só deixar claro quais são as funções e deixar claro, enfatizar essa questão da função administrativa. Alguma dúvida, pessoal? Cristiano está com a mão levantada. Professor, a criação de lei, tipicamente, ela é somente função do legislativo? Lei, em sentido estrito, é feita pelo legislativo. Lei ordinária, lei complementar, tá certo? Ok. Vamos seguir. Vamos falar um pouquinho, gente, sobre o Estado, o governo e a administração pública. Falar sobre essa relação. Muito importante para a prova também. Estado. Galerinha, é o seguinte. O Estado, ele é a PJ, ou seja, a pessoa jurídica. O Estado é a pessoa jurídica, gente. Então, isso quer dizer que o Estado, ele é esse ente, essa entidade, sujeito de direitos e deveres, sujeito de direitos e obrigações. Esse é o Estado. Acontece, meus amigos e minhas amigas, que o Estado ele pode exercer funções distintas. O Estado, gente, em alguns momentos ele exerce algumas funções e em outros momentos ele exerce outras. Quais são essas funções de Estado, professor? Nós vamos ver aqui. Em alguns momentos, gente, o Estado ele exerce uma função que chamamos de função de governo. Em outros momentos, o Estado exerce uma função que é uma função de administração pública. Então, nós temos função de governo do Estado e a função de administração pública do Estado. Tá? Pessoal, é o seguinte. O Estado como governo, ele é aquela função do Estado em que ela vai fixar políticas públicas a serem executadas. O governo, gente, é aquele responsável por delimitar e definir quais são os objetivos e as metas a serem cumpridas por esse Estado. É aquele que define um planejamento, é o que planeja. É o que define quais são as políticas públicas que devem ser adotadas. Então é isso, o governo
O governo, ele é aquela função do Estado responsável pelo planejamento. Ele é responsável por fixar objetivos e metas. Objetivos e metas. O governo, gente, ele é aquele responsável pela definição de políticas públicas. Quem define as políticas públicas? O governo. O governo, gente, você pode encontrar na sua prova que ele é o responsável pela função política do Estado. Função política do Estado. É a par do governo. O que é diferente da administração pública, gente. A administração pública, gente, não é aquela que planeja, tá? A administração pública, ela não é aquela que planeja. A administração pública, gente, ela vai executar. É responsável pela execução. Pela execução. A administração pública, gente, é aquela que está relacionada à função administrativa do Estado. Função administrativa do Estado. Então, percebam, enquanto o governo é uma função política, a administração pública é uma função administrativa. A administração pública, galerinha, a prova pode chamar assim, raramente, mas pode, dizer que a administração é responsável por uma função técnica. Por que função técnica, professor? Porque é aquela técnica de execução, né? Eu não estou planejando, eu estou tecnicamente atuando, ou seja, executando a atividade administrativa. Então, essa é a administração pública. O governo planeja, a administração executa. É uma cadeia, tá? Então, percebam, primeira coisa, gente, que eu quero deixar claro para vocês aqui. Primeira coisa, tem muita gente que, quando está começando a estudar a matéria, pensa que Estado é uma coisa, governo é outra pessoa e a administração pública é outra pessoa. Não, não. Eu só tenho uma pessoa aqui. Quem é a pessoa? É o Estado. A pessoa aqui é o Estado. O Estado é a pessoa jurídica. Eu só tenho uma pessoa que é o Estado. Só que esse Estado, em alguns momentos, atua como governo. E esse Estado, em outros momentos, atua como administração pública. Tá bom? Beleza? Show de bola? Perfeito. Outra coisa que eu quero que você entenda é o seguinte. Vamos fazer um exemplo aqui, tá? Um exemplo. A governadora do Rio Grande do Norte, ela percebe que os centros socioeducativos do Rio Grande do Norte, administrados aí pela Fundase, né? Os centros socioeducativos estão precisando de agentes, porque estão acontecendo várias rebeliões, eles estão sem apoio multiprofissional, que é o caso da contratação de psicólogo, de pedagogo, enfim. E em virtude disto, ela decide que alguma providência deve ser tomada. E ela começa a adotar, pensar e planejar quais serão as medidas implantadas. Investimento em tecnologia nas unidades, por exemplo. Investimento em tecnologia nas unidades. Investimento em capacitação dos servidores ativos. Investimento em um concurso público para a contratação de novos servidores. Olha, eu estou em que fase aqui? Nesse momento que ela está fazendo isso, gente, ela está na fase de governo ou na fase de administração pública? O que é que vocês acham? Ela está na fase de governo, ela está pensando, ó, planejando. Muito bem, gente, isso aí. Planejando, exatamente. Agora, quando ela observa o orçamento, inclui a despesa para o concurso no orçamento, quando ela organiza e publica em diário oficial a comissão do concurso, quando ela lança um edital de licitação para contratar uma banca, por exemplo, assina um contrato com a banca, e quando ela finalmente lança o edital do concurso, ela está agora apenas planejando, ela já começou a executar, pessoal. Nesse momento, ela já está começando a executar. Ela planejou lá atrás e agora ela executa ao lançar o edital do concurso. Então, agora ela está na fase, está na função, no papel de administração pública. Está no papel de administração pública. Beleza? Show de bola? Então é isso. O governo pensa,
planeja a função política, a administração pública é responsável pela execução, é responsável por executar. Outra coisa importante, gente, para a gente fechar esse quadro aqui. Se a prova falar algo sobre administração pública em sentido estrito, a administração pública em sentido estrito, ela está falando da administração pública mesmo, dessa daqui, ó. Administração pública em sentido estrito. Em sentido estrito. Essa é a administração pública em sentido estrito, ou seja, é a administração pública em sua espécie. É essa, tá? Agora, se ela falar, gente, a administração pública em sentido amplo, ela está falando do conceito de Estado genérico, geral, que inclui governo e administração pública. Então, vou até colocar aqui. Assim, ó. Pronto. Administração pública em sentido amplo é tudo isso, tá? Em sentido estrito é a própria administração pública na espécie, em sentido amplo vai ser tudo. Ok? Beleza? A regra, galera, a regra é que quando na sua prova ela falar administração pública, a regra é que ela está falando dessa daqui, ó. A regra é que na sua prova, quando ela falar sobre administração pública, professor, se na prova ela falar administração pública, não menciona se é sentido amplo ou sentido estrito, eu vou marcar o quê? Você marca essa daqui. Essa daqui. Que é a execução. A regra é essa. Você só vai considerar essa administração pública em sentido amplo se a banca mencionar explicitamente. Ok? Galerinha, sobre essa tela aqui, Estado, governo e administração pública. Alguma dúvida? Digam aí para mim. De boas, maravilha. Tranquilíssimo. Valeu, Diego. Ok, vamos lá. A gente já avançamos muito, hein? Nós já avançamos muito. Nós já sabemos aqui, galera, o que é. Nós já sabemos aqui o que é. Cadê? O conceito do Estado, como a gente já começou. Esse conceito inicial mesmo, né, de Estado. Nós já sabemos aqui quais são os elementos do Estado, quais são os poderes do Estado. Nós já sabemos a diferença dos conceitos de Estado, governo e administração pública. E aqui, galerinha, nós vamos entender um pouco sobre a administração pública. O governo, galera, ele não é o nosso foco de estudo, tá certo? O governo não é o nosso foco de estudo. Por quê? Vocês podem estudar governo mais na seara do direito constitucional. Mais na seara do direito constitucional. A gente precisa entender a diferença, óbvio. Nós precisamos entender a diferença do governo para a administração pública, é essencial. A prova pode perguntar isso em direito administrativo. Mas detalhes específicos e adentrar na estrutura do governo não é necessário para a gente, para o direito administrativo. O direito administrativo ele vai se debruçar no estudo, galera, da administração pública. No estudo da administração pública é o nosso foco. É por isso que quando a gente está estudando aqui o direito administrativo, a gente está estudando o direito administrativo e a administração pública, porque está tudo interligado. Tá bom? A não ser que o edital traga algum assunto muito específico da parte gerencial, de gestão pública, é outra coisa. Mas a regra é que está tudo incluído aqui. E essa administração pública, gente, que é o nosso foco, esqueça governo agora, vamos focar na administração pública, ela, gente, pode ser considerada em dois sentidos diferentes. Existem os sentidos da administração pública. Quais são os sentidos da administração pública, professor? Pessoal, a administração pública, ela tem o sentido... Deixa eu mudar a corzinha aqui, que esse roxo é muito feio. A administração pública tem um sentido objetivo
E a administração pública também tem um sentido subjetivo. Objetivo e sentido subjetivo. Tá? Professor, qual é a diferença entre o sentido objetivo e subjetivo? Vamos entender aqui? Vamos entender? Gente, a administração pública em sentido objetivo, ela nada mais é do que a função administrativa do Estado. A administração pública em sentido objetivo, gente, ela nada mais é do que a atividade que está sendo executada, a atividade administrativa que está sendo executada. É o objeto, galera, é o objeto a ser trabalhado. O que é um objeto, professor? É uma prisão feita por um policial, esse é um objeto que está sendo executado ali, trabalhado, é uma prisão feita por um policial, é uma perseguição feita por um policial, isso é uma certidão emitida por um órgão público, uma declaração emitida, um atestado emitido, uma licença para construir emitida. Então, isso é um objeto, é atividade administrativa. Tá? Já a administração pública em sentido subjetivo é diferente. Porque quando nós falamos, gente, administração em sentido subjetivo, eu não estou me referindo a qual atividade está sendo executada, não. A administração pública, pessoal, em sentido subjetivo, é o sujeito, galera. É o sujeito. Como assim o sujeito? Ora, é quem realiza a atividade, pô. É quem faz o serviço. Quem realiza a atividade? Os órgãos, as entidades e os agentes públicos. E os agentes públicos. Então, aqui, ó. Fala, Brunão. Opa, Eric, pode falar. Pode falar, Eric. E qualquer coisa, estou com vocês. Valeu. Valeu, Eric. Obrigado aí. Vamos lá, pessoal, retomando aqui. Falar um pouquinho de administração pública. Vamos continuar a falar sobre a administração pública. Então, gente, como nós estávamos falando aqui, a administração pública, ela pode ser em sentido objetivo ou em sentido subjetivo. Tá? A administração pública, galera, em sentido objetivo, nada mais é do que a função administrativa do Estado, a atividade administrativa, o objeto que está sendo trabalhado. Já a administração pública em sentido subjetivo não é apenas a atividade, não é a atividade que está se referindo especificamente. Em sentido subjetivo, gente, é quem realiza a atividade. É o órgão, é o sujeito, é o agente público, é a entidade pública, tá bom? Então, presta atenção. Quando eu falo administração pública em sentido objetivo, a gente está perguntando assim, olha, o que é a administração pública? É a administração em sentido objetivo. O que é? É a função, é a atividade. Já a administração em sentido subjetivo não é mais o que é, pessoal. Não é uma matéria, não. Em sentido subjetivo é quem é. Quem? Quem é que está realizando a atividade? Quem está realizando? O órgão público, o agente público, o ente público. Tá bom? Então, em sentido objetivo e subjetivo. Tem um macetezinho, gente, para a gente identificar e saber a diferença dos dois, tá? Então, presta muita atenção nesse macete para você não errar na hora da prova. Quando nós falamos em administração pública em sentido objetivo, nós estamos nos referindo ao objeto. Olha, a administração em sentido objetivo nada mais é do que o objeto a ser trabalhado, do que o objeto da atividade administrativa. O que é o objeto? É a própria atividade, gente, é a função. Já quando eu falo, gente, em administração pública em sentido subjetivo, não é mais o objeto, subjetivo é o sujeito, gente, ó. Subjetivo, sujeito. Então, a sua prova ela vai falar assim, olha, a administração pública em sentido subjetivo, ela pode se materializar através da seguinte alternativa. Subjetivo é o quê? Aí ela coloca lá, por exemplo, agente público, certo. Órgão público, certo. Atividade administrativa, errado. Porque subjetivo é sujeito, não é atividade, é quem faz a atividade. Tá bom? Beleza?
Então, vamos falar de uma atividade de prisão, por exemplo. Vamos supor que uma pessoa foi presa, certo? Uma pessoa foi presa. Um policial prendeu um bandido. O policial é o quê? É a administração pública em sentido subjetivo. O ato de prisão é o quê? A prisão é a administração pública em sentido objetivo. Então, tenho o policial é o sujeito, a administração em sentido subjetivo, e a prisão que o policial está fazendo é o objeto, é a administração em sentido objetivo. Tá? Pessoal, a doutrina, ela vai destrinchar um pouco mais aqui e ela vai trazer mais dois termos que são a mesma coisa do que esse que a gente trouxe. Então, por exemplo, a administração em sentido objetivo, ela também pode ser chamada de administração pública em sentido material. Em sentido material ou em sentido funcional. Já quando eu falo de administração pública em sentido subjetivo, nós estamos aqui diante de uma administração pública em sentido formal ou orgânico. Então, esses conceitos, eles se contrapõem, percebam. Ou é objetivo ou é subjetivo. Ou é material ou é formal. Ou é funcional ou é orgânico. Tá? E objetivo, pessoal, material e funcional é a mesma coisa. Subjetivo, formal e orgânico é a mesma coisa, só muda o termo. A prova ela pode trazer qualquer um desses termos. Qualquer um desses termos. Tá? Por exemplo, aqui na administração pública, em sentido objetivo, eu já faço um macete para vocês. Material também tem macete. É a mesma coisa que objetivo, mas basta você fazer o seguinte, ó. Pega esse material e você identifica como a matéria. É a matéria administrativa. A administração pública em sentido material não é a pessoa que faz, não, é a matéria. A matéria é o quê, professor? É a atividade, é a função. O que é matéria? Se a gente, vamos pensar em escola. O que é a matéria de escola? O que é a matéria de uma faculdade? O que é a matéria que cai no teu concurso? É o quê? É a atividade, é o objeto, é o assunto, né? É a função, tá certo? Então, material refere-se à matéria. Olha, funcional também tem macetezinho, gente. A administração em sentido funcional, você pega esse funcional e você vai fazer o link com a função. Então, a administração pública em sentido funcional, você lembra da função administrativa do Estado e você consegue matar a questão também. Tá certo? Beleza? Então, a administração em sentido objetivo, material e funcional é a função, é o objeto, é a matéria. Em sentido subjetivo, formal e orgânico. Vamos começar do orgânico. Gente, orgânico, ele lembra órgão público. Ó. É um macete para você lembrar. Se a prova falar administração em sentido orgânico, você lembra em órgão público. Tá? A administração pública em sentido formal, gente, olha que interessante. A administração pública em sentido formal é o meio pelo qual a administração pública toma forma para o cidadão. Vamos pensar no seguinte, gente. Quando vocês pensam na Fundase, quando alguém fala para você assim, chega assim, Isa Oliveira, diz assim, Isa, tu vai fazer o concurso da Fundase? O que é que Isa pensa? Quando vem a cabeça de Isa assim, Fundase, o que é que ela lembra? Ora, ela lembra como ela imagina a Fundase. Como ela imagina a Fundase? Ela lembra do prédio da Fundase, da sede da Fundase, ela lembra da unidade socioeducativa que a Fundase administra. Então, a administração pública, gente, em sentido formal, é o meio pelo qual a administração pública toma forma para o cidadão. Qual é a forma que a gente vê a administração? Ora, se alguém chega para mim e diz assim, olha, vai ter um concurso aí da UFPB, que é aqui na Paraíba. UFPB. O que é que eu penso? Eu penso no prédio da UFPB. Eu penso no servidor da UFPB. Na Fundase, eu penso em quê? Eu penso no prédio da Fundase. Eu penso no órgão público Fundase. Eu penso no agente público da Fundase. Então é isso. A administração em sentido formal é a forma pelo qual a administração ela se materializa, ela se mostra para o cidadão.
Gente, tudo certo? Entenderam aqui os sentidos da administração pública? Entenderam o sentido da administração pública? Digam aí para mim. Se ficou claro. Beleza. Qualquer dúvida é só falar. Passar um pouquinho aqui. Falar de regime jurídico. Deixa eu dar uma olhadinha nas nossas questões. Vocês receberam uma listinha de questões, não receberam, pessoal? Daqui a pouco a gente vai para ela. Daqui a pouco a gente vai para ela. Deixa eu ver. Tem um conteúdo aqui que a gente vai falar agora. Isso aí. Ok, pessoal, seguinte. Vamos falar do regime jurídico da administração pública. Vamos falar do regime jurídico da administração pública. Olha só. Alguém está arriscando o meu slide, viu? Gente, eu nem sabia que tinha essa opção, mas se vocês estiverem aí com a opção de interferir no slide, de marcar alguma coisa, por favor, não façam. Tá certo? Eu não sei nem se tem como bloquear isso. Deixa eu ver se eu tenho como bloquear isso daqui. Não, eu acho que não. O slide não está aparecendo para vocês? Rose fala que o slide não está aparecendo. Para vocês está aparecendo, pessoal? Está aparecendo. Está aparecendo. Eu acho que você deve ter clicado em algum outro lugar, Rose. Ok, gente, vamos falar sobre o regime jurídico da administração pública. É o seguinte. A administração pública, galera, ela, como eu falei para vocês, ela representa o Estado, ela é responsável pela função administrativa do Estado, e se ela é responsável, gente, pela função administrativa do Estado, aí eu volto para essa tela aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que a função administrativa do Estado está em todos os poderes? Então, a gente já vai eliminar uma questão de prova agora. Tem muita questão de prova que diz assim, olha, a administração pública ela está apenas no poder executivo. Ou então diz assim, os princípios da administração pública estão apenas no poder executivo, de forma alguma. Gente, se a administração pública é aquela que representa a função administrativa do Estado, então eu posso dizer que a administração pública está no poder executivo, de maneira típica. Ela está aqui, ó, no executivo, mas ela também está no legislativo e também está no judiciário. Então, no legislativo e no judiciário também existe a administração pública. Está nos três. Tá bom? Beleza. Só para matar uma coisinha aqui, é o seguinte, antes da gente avançar para o regime jurídico, a administração pública, se a sua prova ela perguntar assim, olha, a regra no Brasil, qual o critério adotado da administração pública? No Brasil, gente, o critério adotado é esse daqui, ó, administração pública em sentido subjetivo. Critério adotado no Brasil. Por quê, professor? Por quê, gente? Porque o Brasil entende que a administração pública ela é caracterizada por órgãos, entidades e agentes, independentemente da atividade a ser executada. É tanto que nós vamos ver agora que a administração pública ela vai exercer prioritariamente atividades de direito público, mas excepcionalmente ela pratica atividades de direito privado. Então,
Para o Brasil, a regra é que a administração pública é em sentido subjetivo, formal, orgânico, ou seja, o termo administração pública está relacionado aos órgãos e entidades públicas e agentes públicos, e não especificamente à atividade, tá? Mas, mais uma vez, você precisa entender a diferença dos dois, porque a prova, ela pode muito bem perguntar a característica da administração em sentido objetivo. Então, muito cuidado. Ok. Regime jurídico da administração pública. Gente, a administração pública, ela, quando se relaciona com terceiros, na função administrativa do Estado, esse Estado, no papel de administração pública, ele pode exercer as atividades sob a égide de dois tipos de regime jurídicos. Pode ser um regime de direito privado e pode ser um regime de direito público. Mas a regra, gente, é que seja de direito público, tá? A regra é que seja de direito público, mas, excepcionalmente, ela pode atuar no direito privado. Excepcionalmente. Professor, exemplo. Então, vamos lá, pessoal. O direito privado, gente, é aquele direito que existe uma igualdade entre as partes, a principal característica. Então, o que é um direito privado? Vamos supor que Bruno, particular, eu quero vender meu carro. Aí, Cristiane diz assim, Bruno, eu quero comprar seu carro. Então, Cristiane é outra pessoa nessa relação jurídica. Ela quer comprar o meu carro. Beleza, show de bola. Só que aí, galerinha, quando eu quero vender meu carro, eu anuncio no LX, por exemplo, dizendo assim, olha, eu quero vender esse meu carro por 40 mil reais. É o preço que eu estou ofertando ele. Aí, Cristiane diz, não, Bruno, eu não vou, por 40 mil eu não dou, não. Mas eu pago 15 mil nesse carro. E aí, você vende? Olha só, eu ofereci por 40 no LX. Ela viu no LX e ofereceu 15. Geralmente é assim, né? Se você publica um celular no LX dizendo assim, olha, R$1.000, alguém chega e pergunta, olha, aceita 95? Aceita 200? Aceita 150? É uma diferença extraordinária, mas vamos para um exemplo aqui. Ela pergunta se você quiser. Vamos supor que eu digo aceito. Aceito, eu quero. A pergunta que eu faço a vocês é, eu ofereci, gente, esse carro por 40 mil. É o valor de mercado dele, é 40 mil. Mas se eu quiser vender por 15 mil a Cristiane, eu posso vender? Esse negócio jurídico é legal? Sim ou não? O que é que vocês acham? O carro é meu, muito bem. O carro é meu, eu posso fazer com ele o que eu quiser. Se eu quiser jogar no lixo, eu jogo. Se eu quiser vender por 15 mil, eu vendo. Então, aqui, pessoal, já reside uma característica importantíssima do direito privado. Que característica é essa? É a característica, gente, da liberdade. Liberdade. Pessoal, o direito privado, ele tem uma característica de liberdade de negociação. As pessoas, pessoal, quando estão em uma relação jurídica de direito privado, elas não têm uma vinculação para obedecer umas regras mínimas, por exemplo. Não. Se duas pessoas estão dentro do direito privado, a regra é que elas podem negociar aquilo da maneira que elas bem entenderem. É a liberdade do direito privado. E tem outra regra que é a seguinte. Vamos supor que eu diga assim, olha, eu estou vendendo por 40 mil. Aí Cristiane diz, olha, professor, eu não dou 40, eu dou 15. 15. Aí eu olho para a Cristiane e falo, cara, que desaforo, Cristiane. Pois vou fazer o seguinte, você me ofereceu 15, só pela sua gracinha, você vai agora ser obrigado a comprar esse carro pelos 40 mil reais que eu anunciei. E você é obrigado juridicamente a fazer isso agora. Eu posso fazer isso, gente? Digam para mim. Se eu posso atuar dessa forma. Não. Sabe por que não, gente? E eu vou apagando aqui. Obrigado, Cristiano, pela participação. Eu vou apagando aqui nosso exemplo. Sabe por que eu não posso fazer isso? Porque no direito privado existe uma outra característica importante, que é a igualdade entre as partes. Igualdade entre as partes para negociar.
Como assim? Gente, no direito privado não existe uma parte mais importante que a outra. Não existe um lado na relação jurídica que esteja em posição superior em relação a outra pessoa. Isso não existe. Todos estão em um pé de igualdade. Esse é o direito privado. Olha que interessante. Esse é o direito privado. Todos estão em um pé de igualdade. Professor, e o Estado? Ele tem condições de atuar dessa forma, de maneira tão igual com o particular? Porque nós sabemos que o Estado ele tem um poder de império. O Estado pode, assim, ter uma relação jurídica igual com o particular? Excepcionalmente pode. É tanto que eu coloquei em vermelho aqui, ó. O direito privado é exceção para o Estado. Exemplo, pessoal. A administração pública, por meio de uma empresa estatal, ela pode explorar uma atividade econômica. Olha que interessante. Banco do Brasil é o quê? Uma sociedade de economia mista. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica. O Banco do Brasil exerce suas atividades no direito público ou privado? Prioritariamente é no direito privado. E percebam, o Banco do Brasil é a administração pública, ele faz parte da administração pública. Mas a atividade é uma atividade de direito privado. Então, excepcionalmente... silêncio se você posta todo dia que está crescendo em silêncio. Você o quê? Você não está crescendo em silêncio se você posta todo dia que você está crescendo em silêncio. Opa, assuntos fitness aqui na aula. Realmente só cresce quem posta, é a regra, tá, gente? Quem estiver treinando aí, só cresce quem posta. Mas vamos lá. Oi, pode falar, Micael? O senhor falou dessa questão de liberdade, né, de igualdade, assim, que não há algo muito, como é que eu posso dizer, muito preso, né, nessa questão do direito privado, mas existem algumas limitações, né? Assim, algumas normas que o Código Civil... Porque é o seguinte, a gente vai falar sobre isso quando a gente for falar da administração pública indireta. Pronto. Mas já para adiantar a sua dúvida, os entes da administração indireta, mesmo que sejam pessoas jurídicas de direito privado, como é o caso de uma empresa estatal, essas pessoas elas têm um regime jurídico de direito privado, mas esse regime jurídico é de direito privado derrogado sob normas de direito público, ou seja, é direito privado prioritariamente. Mas ela recebe abrangência em alguns aspectos do direito público, entendeu? Olha aqui, ó, atenção, o perfil do Voi aqui, o Voi está pedindo para marcar, ó, durante a aula, marca a foto aí, tira uma foto aí da aula, um print, e marca o Voi no Instagram. E marca o professor Bruno também, vou até colocar de novo aqui no Instagram, Prof. Bruno Lira, que eu compartilho. Pronto. Marca a gente no Instagram lá, viu? Quem não seguiu, siga, para acompanhar as dicas. Gente, então, esse é o direito privado. Mas nós temos também o direito público. O direito público. E o direito público é a regra, tá, gente? O direito público é a regra. Karina, se encaixa. Os bancos estatais se encaixam, sim. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, eles têm um regime jurídico de direito privado. Se eles têm um regime jurídico de direito privado, prioritariamente a regra é que o contexto é que os negócios, o regime jurídico adotado por eles é um regime de direito privado. Tá? Agora, excepcionalmente, eles obedecem a algumas regras de direito público. Por exemplo, eles são obrigados a fazer concurso. Embora os agentes públicos sejam seletistas, mas precisam fazer concurso. Então, vejam, é direito privado, mas algumas regras de direito público, algumas restrições eles têm. Beleza? Ok. Vamos lá. Opa, só minha canetinha caiu aqui. Então, gente, o direito público é a regra para a administração pública. Esse direito público ele pode ser chamado pela prova assim, ó, de regime jurídico administrativo. Cuidado que é diferente, tá? O regime jurídico da administração pública é o gênero que abrange as duas espécies, o privado e o público.
O direito público é um regime jurídico administrativo. É o regime jurídico administrativo. Então, tem essa diferença. Cuidado para não confundir. O regime jurídico administrativo ele é sinônimo de direito público. Ele é o regime do direito público. Basta você entender o seguinte, ó, o regime jurídico administrativo é a regra para o direito administrativo. Regime jurídico administrativo é a regra para o direito administrativo. Ok, gente. Então, o direito público, que é o foco da gente, tá, pessoal? Nosso foco aqui vai ser o direito público. Esse direito público, galerinha, ele tem duas características que nós consideramos características essenciais. Quais são as características essenciais, professor? São essas daqui, ó. Supremacia do interesse público sobre o privado. E a outra característica essencial é a indisponibilidade do interesse. Indisponibilidade do interesse público. A doutrina chama de princípios basilares do direito administrativo. Podem ser considerados também, a doutrina chama também de pedras de toque. Por que pedras de toque? Porque é o núcleo imutável. É aquele núcleo, é o pilar do direito administrativo, é esse aqui. Vamos conversar agora sobre isso, Samsung. Olha só, gente, temos a Samsung, uma empresa respeitada no mercado mundial, assistindo nossa aula. Seja bem-vinda, Samsung. É um prazer ter você aqui. E vamos entender direito administrativo, né? Embora não seja muito a sua praia, porque você é mais direito privado, né? Mais direito de defesa do consumidor, aí o direito do consumidor, mas conhecimento nunca é demais. Gente, então vamos entender essas duas características aqui do direito administrativo, esses princípios basilares. Quais são eles? Primeiro, supremacia. Gente, a supremacia do interesse público, ela estabelece para o Estado, para o administrador, uma série de prerrogativas. Ela estabelece para o administrador uma série de prerrogativas. Gente, segundo a supremacia do interesse público sobre o interesse privado, nós temos uma relação jurídica que não é assim, não, ó. Não é assim, não. Olha todo mundo para a câmera agora. Para a câmera. Não é assim, não, ó. Não. É uma relação jurídica, gente, que é desigual. Lembra quando nós falamos sobre direito privado, que eu falei para vocês que uma das principais características era a igualdade entre as partes? Isso é no direito privado, no público não. Não há igualdade no direito público. No direito público, gente, é uma desigualdade. Ó. Eu tenho o interesse público aqui em cima e eu tenho o interesse privado aqui embaixo. Essa relação é aqui, ó. Interesse público, interesse privado. Existe uma preponderância do interesse público sobre o interesse privado. Exemplo, vamos lá para exemplo. Vamos trabalhar com exemplos aqui, pô. Vamos trabalhar com exemplo. Vocês já ouviram falar, gente, na desapropriação? Opa. Nossa, eu tinha colocado as características no slide e agora já era, já anotei aqui. Deixa para lá. Vocês já ouviram falar na desapropriação? Digam para mim. Deixa eu apagar isso daqui que eu coloquei no slide. O que seria uma desapropriação? Gente, a desapropriação, pessoal, a desapropriação, ela é um ato administrativo, e por meio desse ato administrativo, gente, o Estado ele tem um poder, olha só como é o poder do Estado, ele tem um poder de chegar em um particular e dizer assim, meu amigo, eu quero que você saia daí, a propriedade desse imóvel não vai ser mais sua, vai ser minha, e você vai sair daí agora. Nem pergunta. Vamos para um exemplo? Opa. Pronto, beleza. Um exemplo aqui. O Estado... Acontece muito, tá, gente, esse exemplo. O Estado, ele quer construir uma estrada.
reconstruir uma estrada. Projeto maravilhoso. Vamos fazer melhor? Transposição do Rio São Francisco. O Estado está fazendo a transposição do Rio São Francisco. Só que no meio do caminho da transposição, tem a casa de seu Zé lá. A casa de seu Zé estava no caminho da transposição. Estava no caminho da transposição. Tá? E aí, gente, o Estado ele chega lá em seu Zé e diz assim, seu Zé, é o seguinte, o senhor vai ter que sair daí. Esse imóvel vai ser meu agora, não vai ser mais seu. Aí seu Zé diz, não, eu não aceito não. Eu não vou sair daqui nem a pau. O Estado olha para seu Zé e diz assim, ô, seu Zé, me desculpe, mas você não tem opção. Não há para seu Zé, gente, opção de escolha. Não há para ele qualquer tipo de liberdade de escolher alguma coisa, porque, repito, a relação ela é, vertical, é desigual. O Estado manda, o particular obedece. Então, a desapropriação é um exemplo da supremacia do interesse público, sim. Um exemplo da supremacia. O Estado chega lá, desapropria, transfere a propriedade. Logicamente que lá em direito constitucional vocês vão ver, né, que essa desapropriação ela requer uma indenização. Uma indenização paga ao proprietário do imóvel, lógico. O Estado paga uma indenização prévia, justa e em dinheiro. Mas não há opção de escolha para o particular. Ele vai perder aquela propriedade de toda forma. Tá bom? Ok. Outro exemplo, gente. Contrato administrativo. A prova adora esse exemplo, tá? Contrato. Gente, existe uma lei de duas leis, na verdade, hoje, sobre licitações e contratos administrativos. Existe uma lei que é a Lei 8666/93, que é a antiga lei que está em vigência até ano que vem, e tem outra lei que é a Lei 14.133/2021, que é uma lei do ano passado, que é a nova lei de licitações. Gente, essa lei, ela prevê a licitação, ou seja, a escolha para o contrato, e ela prevê como vai ser o contrato administrativo. Como é que vai ser um contrato firmado pelo Estado com terceiro? Nesse contrato administrativo, gente, a lei prevê diversas situações que nós chamamos de cláusulas exorbitantes, em que o Estado ele fica claramente em posição superior em relação ao particular. Por isso que o nome são cláusulas exorbitantes. Se essas cláusulas estivessem em um contrato feito pela Samsung, que está aqui assistindo nossa aula, se a Samsung pegasse um contrato desse e assinasse com o consumidor, era um contrato abusivo, ilegal. Mas como é o Estado assinando um contrato com o terceiro, está tudo certo. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo. Rescisão unilateral do contrato administrativo. Gente, vamos falar do contrato do direito privado. O Eric me chamou para dar essa aula aqui para vocês hoje. Tá? Aí ele me chamou. Ele falou, Bruno, eu vou fazer o seu pagamento. Só que aí ele não faz o pagamento. Não faz o pagamento. Aí vamos supor que daqui a 2 semanas ele liga para mim. Bruno, cara, vamos continuar as aulas daquele curso da Fundasa? Aí eu digo, opa, peraí, Eric. Nós temos um contrato. Vou lascar o Eric agora. Nós temos um contrato, certo? E no contrato, Eric, tem dizendo que eu tenho o meu dever de prestar um serviço e você tem o seu dever de fazer o pagamento. Fazer o pagamento. Se alguma das partes descumprir uma dessas cláusulas, a outra se desobriga do seu dever. Então, se o Eric ele não me pagar o valor da aula de hoje, que foi um valor de R$2.000 que eu passei para ele, não foi o Eric? Se ele não me pagar os R$2.000 da aula de hoje só, eu me desobrigo a cumprir a minha parte no contrato, de dar as aulas. Então, eu posso muito bem. Então, eu posso receber esse convite dele aí, semana que vem, e dizer assim, ora, ele, Bruno, vamos dar aquela aula? Aí eu olho para ele assim e falo, cara, e aí, o que é que vocês acham, gente? Eu tenho a obrigação de vir mesmo ele me devendo?
Se o contrato estiver vigente no direito privado, eu teria a obrigação de vir ainda. Porque, vejam, existe um contrato firmado entre professor e instituição. A instituição não cumpriu sua parte. Isso desobriga o professor a cumprir a dele, desobriga. Mas o professor não pode simplesmente rescindir o contrato porque a outra parte, a instituição, não cumpriu a sua parte. O que é que o professor tem que fazer? Ele tem que entrar na justiça. Então, o Eric não me pagou. Aí, quando é amanhã, eu estou lá na porta do fórum para protocolar uma ação judicial. Então, no PJE, eu vou lá e protocolo um processo eletrônico. E vou lá protocolar um processo contra o Voe Concurso. Olha, ele não cumpriu minha parte. Eu quero que o juiz me conceda uma liminar agora para me desobrigar da aula para ele. Aí eu posso deixar de dar aula dele semana que vem se eu tiver uma decisão judicial. Porque existe um contrato. Eu não tenho o poder de rescindir esse contrato em modelo lateral. Pegou o exemplo. Agora volta para o Estado. O Estado, ele tem um poder tão grande que se, por exemplo, o Estado contrata um prestador de serviço, esse prestador de serviço ele deixa de cumprir algum tipo de obrigação desse serviço, o Estado ele pode, de pronto, rescindir o contrato unilateralmente. Olha que legal, olha que interessante. O Estado não precisa ir no Poder Judiciário. O Estado chega, opa, cumpriu sua parte do contrato não? Então esse contrato aqui ó, está rescindido. Rescindiu o contrato. Acabou-se. Rescisão unilateral do contrato administrativo. Tranquilo? O Estado pode fazer isso. O Estado pode fazer até, gente, uma rescisão unilateral por questão de interesse público. Para ele não é mais interessante que o contrato fique vigente, ele vai lá e rescinde sozinho, sem perguntar ao particular se ele concorda com a rescisão. Nesse caso, tem uma indenização que precisa pagar, mas ele faz sozinho. Então, é um exemplo. O contrato administrativo é um exemplo da supremacia do interesse público. Tá? Sobre a supremacia, está todo mundo entendido aí? Ficou tranquilo? Beleza. Vamos falar agora, gente, da indisponibilidade do interesse público. Esse outro aqui, ó. O que é a indisponibilidade do interesse público? Gente, a indisponibilidade do interesse público também é um princípio basilar, mas ele é o contrário da supremacia, tá? A supremacia trazia prerrogativas, a indisponibilidade ela traz limitações. Restrições ao administrador, sujeições ao administrador. Gente, a indisponibilidade do interesse público, ela diz que o administrador público ele não pode abrir mão do interesse público para buscar atingir um fim privado. Ele não abre mão, não pode abrir mão do interesse público buscando um fim privado, de forma alguma. Vamos para alguns exemplos, 2 exemplos aqui também. Licitações. Licitação. O que é uma licitação, professor? O que é uma licitação? Vou explicar para vocês. A licitação, gente, é um procedimento prévio à contratação pública, que é a regra para o Estado. Quando o Estado, gente, ele vai comprar alguma coisa ou contratar um serviço, a regra é que ele tem que licitar para conseguir uma melhor proposta. Então, acontece assim, ó, Estado, ele lança um edital de licitação, e esse edital é um edital do tipo menor preço, vamos supor, por exemplo, aqui no nosso exemplo, para ser mais prático. E aqui o Estado diz assim, olha, eu quero comprar 1000 carteiras escolares. 1000 unidades de carteiras escolares, beleza. Sociedade, fornecedores aí do Brasil, quem tem interesse em me vender 1000 carteiras, apresentem suas propostas. Aí eu venho aqui, a empresa A, ela diz assim, olha, eu vou vender para você 1000 carteiras, por um valor aí de R$200 mil. A empresa A ofereceu sua proposta e mandou para o Estado a proposta. A empresa B diz assim, olha, eu consigo por R$250 mil. Manda sua proposta lacrada para o Estado analisar. A empresa C diz, olha, eu consigo aqui por R$190 mil. E manda sua proposta para o Estado analisar. Olha a configuração que nós temos aqui. Essa licitação é do tipo menor preço.
Gente, olha que coisa interessante. Nesse caso, como o Estado está fazendo a licitação, ele está tendo a certeza que está pegando o melhor preço do mercado. Nesse caso, quem ganhou a licitação, gente? Quem ganhou a licitação? A empresa C, 190 mil, foi menor preço, a licitação. Show de bola. Olha, o Estado aqui, o interesse público aqui ficou bem valorizado. Bem valorizado. Tá? Agora, vamos para outro exemplo. O Estado aí, a governadora do Rio Grande do Norte, ela chega em uma empresa parceira, alguém da família dela, amigo, parente, enfim, não importa. Ela chega e diz assim, olha, vem cá, eu estou querendo comprar 1.000 carteiras escolares. Por favor, empresa, prepara 1.000 carteiras e traga mês que vem aqui, 1.000 carteiras. Em uma ligação, ela resolveu. A empresa chegou lá e disse, olha, as 1.000 carteiras, elas deram aqui 230 mil reais. Sem licitação. Aí a governadora foi lá e comprou. A pergunta que eu te faço, é mais vantagem para o interesse público, nesse caso que eu mostrei para vocês, é mais vantagem que haja licitação, nesse exemplo aqui, ó, ou que não haja licitação? O que é mais vantagem para o interesse público? É mais vantagem que haja licitação, pô. Que haja licitação. Porque ela vai ter a certeza que consegue o melhor preço, sem boquinha. Certeza consegue o melhor preço. Tá? Então, vejam. Ô, professor, e por que a licitação é um exemplo de indisponibilidade? Porque a indisponibilidade, gente, ela é uma limitação para o gestor. Ela é uma sujeição. Ela é uma restrição. Aí percebam aqui. Vocês concordam comigo que o gestor, se fosse por ele não fazia licitação. Por quê? Porque é burocrático, porque demora, porque gasta. Se fosse por ele fazia diretamente. Até porque é mais fácil dele conseguir o dele, né? Ilegalmente. Mas ele está limitado. Ele quer comprar naquele amigo, naquela empresa da família, mas não pode por quê? Porque a lei proíbe. Então, vejam, a indisponibilidade é uma limitação para o gestor, é uma sujeição, é uma restrição, ele não pode. A lei diz, opa, aqui vocês não podem fazer. Querem outro exemplo bem claro? Vou colocar aqui para vocês, vocês vão concordar comigo. Concurso público. Concurso público. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão aqui hoje para quê? A pergunta que não quer calar. Vocês estão aqui assistindo essa aula hoje, exatamente às 9h47 da noite. Com qual finalidade? É porque vocês queriam ouvir a voz do professor Eric dando esse recado para vocês hoje? Com certeza não, porque a voz é terrível. Vocês não queriam ouvir a voz do professor Eric? Vocês queriam me ver apenas? Não, não era apenas me ver. Vocês estão aqui para ser aprovado, para ser servidor, para ter estabilidade, para passar no concurso. Perfeito. É isso aí. É isso aí. Vocês vão conseguir. Se vocês confiarem no método da equipe, se vocês tiverem disciplina, vocês vão conseguir, com toda certeza. Tá? Não perca o foco. Continua com a gente, vocês vão conseguir. É isso aí. Para ser aprovado. Show de bola. Aí a pergunta que eu vou fazer a vocês agora é a seguinte. Vocês vão fazer esse concurso público, gente, porque a nossa querida e amada governadora do Rio Grande do Norte, ela olhou a situação de vocês e ela ficou com peso no coração. Ela olhou, viu que vocês estavam precisando de um bom salário, de uma boa remuneração. Deus tocou o coração dela, ela falou, realmente, eu vou tirar essa galera da miséria e vou fazer um concurso público da Fundace. Foi isso, com toda essa carga dramática que eu tentei empreender para vocês aqui, gente. É por isso que vai ter esse concurso para vocês? De forma alguma, né? Por que vai fazer esse concurso? Ei! Nem no universo paralelo, nem no multiverso da Marvel, né? Nem no multiverso da Marvel. Mas por quê? Por que ela vai fazer esse concurso? Gente, ela vai fazer esse concurso por dois motivos. Primeiro, porque ela precisa de gente para trabalhar. Pô.
ela não pode ficar fazendo processo seletivo temporário a vida inteira. Ela precisa de gente para trabalhar. A unidade precisa de gente para trabalhar. E a Constituição Federal, ela diz que para o exercício de cargo efetivo é essencial que haja aprovação por concurso público. Está lá na Constituição Federal. Só será admitido em cargo efetivo aquele após aprovação de concurso público. Então, percebam, aqui para nós, não digam a ninguém não, aqui para nós, se a governadora pudesse, ela fazia concurso ou ela contratava aqueles babões que estão lá todo dia falando com ela, pedindo para arrumar emprego? Se ela pudesse, ela fazia concurso? Comissionado, né? Lógico. Se ela pudesse, ela fazia concurso, ela contratava aquela galera. Não sei se aí no Rio Grande do Norte tem essa cultura, mas aqui na Paraíba tem uma cultura de toda a eleição, aí os pobres coitados, assim, assim, não é porque quer, porque precisa. Mas ela se sujeita. Trazer para o interior. Mas aqui na capital tem muito, viu? Aqui em João Pessoa, você vai, por exemplo, ano de eleição, você está na rua e você vê a galera com bandeira de meio-dia, meu amigo, balançando bandeira. Balançando bandeira de meio-dia no sol que tá porra, e a galera lá, ó. Isso é porque eles gostam, é porque eles amam o político? Não, é porque eles querem emprego. Em virtude do caos que vive o nosso país há muito tempo. E a pergunta é, se ela pudesse, ela contratava quem? Você, estudante concurseiro, ou ela contratava o babão da bandeirinha balançando lá, que balança a bandeira? Ora, ela contratava os dela, né? Aqueles que estão no mesmo lado partidário. Com o mesmo lado partidário. E outra, com o salário de um servidor concursado, ela paga 3 ou 4. Também tem isso. Qual a vantagem, né? Também tem isso. Tem outra coisa muito importante. Os comissionados se sujeitam às vontades políticas do gestor. O concursado, não. Nossa, eu já peguei... Eu não vou nem falar para você. Tem quantas pessoas aqui, meu Deus? O famoso voto de cabresto. Isso, exatamente. Exatamente. Eu não vou nem ter para vocês aqui quantas vezes eu já bati de frente com minha chefe, que exerce cargo de alto nível no escalão do executivo da Paraíba. Eu já briguei de... Por quê? Porque eu sou concursado. Eu posso fazer isso. Eu posso. Eu sei que se eu fizer, eu estando na minha razão, lógico, eu posso dizer, ó, é assim, não vou fazer e pronto. Tá? Então, percebam. Vocês concordam comigo que o concurso, ele tem essa limitação para o gestor, sim ou não? O concurso, ele chega e diz assim, olha, o gestor, eu quero contratar os meus filiados partidários, aquela galera que me ajuda. Aí a Constituição Federal fala, opa, olha o dedinho aqui, ó. Limitada você está, você não pode fazer isso, você tem que fazer um concurso. Tem que fazer o concurso. Então, vocês percebem, gente, que o concurso público, ele também é uma indisponibilidade do interesse público. O gestor não pode abrir mão do interesse público para fins políticos, para fins pessoais. Ficou claro isso aí, pessoal? Beleza. Opa, deixa eu só apagar isso daqui. Isso, combate à contratação de familiares. Temos aí uma súmula vinculante do Supremo, que é a súmula vinculante número 13, que combate o nepotismo. Neidianir pergunta sobre a dispensa de licitação. Não, Neidianir, a dispensa de licitação é uma exceção, tá certo? É uma exceção à regra da obrigatoriedade da licitação. Gente, para fechar e a gente resolver algumas questões antes de concluir a aula, para fechar isso aqui, a gente responder algumas questões, só uma última informação, tá? Esses princípios aqui, esses princípios que nós vimos, supremacia e a indisponibilidade, a supremacia e a indisponibilidade, eles são implícitos na Constituição Federal.
de 88. A Constituição Federal de 88, gente, quando ela fala sobre os princípios de administração, que é a OLIMP, que nós vamos ver na próxima aula, quando ela fala sobre os princípios da Constituição, da administração, ela não traz esses daqui, não. Mas a Constituição, gente, ela traz regras que vão materializar esses princípios. Quando a Constituição fala da desapropriação, ela diz que o Estado pode chegar a desapropriar. Então, isso é o quê? É supremacia. Quando ela fala sobre a indisponibilidade, quando ela fala sobre o concurso público, ela não está trazendo explicitamente sobre a indisponibilidade, mas ela está trazendo uma limitação para o gestor. Então, é implícito na Constituição, porém, são explícitos na legislação ordinária. Gente, existe uma lei, que é a Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Essa lei, ela fala sobre o processo administrativo federal e ela traz alguns princípios da administração. Um dos princípios que ela traz é o princípio do interesse público. É o princípio do interesse público. E a doutrina entende que esse princípio do interesse público trazido na lei pode ser entendido como a supremacia e a indisponibilidade. Tá? Mas é isso. Tá? Na Constituição Federal não tem explicitamente esses dois princípios, mas na legislação ordinária, como é o exemplo da Lei do Processo Administrativo Federal, que eu coloquei aqui para vocês, há a previsão do princípio do interesse público. Gente, sobre a teoria, tá tudo certo? Alguma dúvida aqui? Beleza. Vamos fazer algumas questões? Deixa eu colocar algumas questões aqui para vocês. Ok. A questão número 1, ela diz assim, questão número 1. Foi do Instituto OCP. Todas as questões que nós vamos trabalhar em nosso curso, todas em Direito Administrativo e Administração Pública, serão do Instituto OCP, tá? É foco na banca. A questão diz, sobre o Estado Democrático de Direito Moderno, assinale a afirmativa incorreta. Letra A. O Estado moderno ele passa a ser pensado a partir das ideias de representação e de separação entre o público e o privado. Está certíssimo. Na próxima aula, gente, nós vamos falar sobre o avanço da administração pública no Brasil e lá eu vou falar para vocês que antigamente, quando a gente tinha uma administração pública patrimonialista, antigamente, o que era público e o que era do gestor se confundia. O que era patrimônio do gestor era a mesma coisa que ser patrimônio público, era a mesma coisa. Mas com o avanço do tempo, houve uma separação total. O que é do gestor, o que é público, o que é privado é privado. Então, realmente, está certinho a letra A. A letra B diz que o Estado moderno, na visão de Weber, detém o monopólio da coerção física legítima, ou seja, é a única entidade que pode empregá-la ou delegar seu uso com obediência dos cidadãos, porque se trata de uma dominação legítima. Olha que questão mais filosófica, né, gente? Dominação legítima. Monopólio da coerção física legítima. O que é que vocês acham? Está certo ou errado a letra B? É questão filosófica, porque Max Weber aqui, né, é um filósofo. Não podia ser diferente. Está certo, gente. Realmente, ó. O Estado ele detém o monopólio da coerção física legítima. Gente, o Estado é aquela pessoa que pode usar coerção física direta no cidadão. O Estado é aquela pessoa que pode prender. O Estado é aquela pessoa que pode, por exemplo, rebocar um veículo. Encosta o guindaste e reboca esse veículo. Já pode fazer isso. Quem é o particular que pode fazer isso legitimamente, legalmente? O particular não pode fazer isso. É um poder inerente ao público, ao Estado. Em sua versão moderna, o Estado ele contém um conjunto de organismos de decisão, que é o judiciário e executivo, e de execução, que é o parlamento. A letra C está certa ou errada, gente? O que é que vocês acham?
Errada. Gente, olha só. Organismo de decisão é o judiciário. O executivo não é um organismo típico de decisão. Não. O executivo é de execução. Aí aqui, ó, aí ele fala, execução é o parlamento? Não. O parlamento é um organismo de criação de lei, de legislar, normativo, eu poderia dizer que é um organismo normativo. Tá bom? Então ele trouxe algumas características erradas, por isso está errado. Letra C já é o gabarito. O Estado é mais amplo que o governo ou que a administração pública, gente? Certo ou errado? Realmente, né? O Estado é mais amplo que o governo e a administração pública. Show de bola. Porque o Estado é a pessoa jurídica, lembram disso? O Estado é a pessoa jurídica. E o governo é uma função dessa pessoa jurídica e a administração pública é uma função dessa pessoa jurídica. Perfeito. Letra E. O Estado é integrado por 3 poderes, quais sejam legislativo, executivo e judiciário. Perfeita, letra E. Sem problema nenhum. Tá bom? Ok. Vamos fazer a 2 e a 3. Rapidão a gente termina, tá, pessoal? 2 e a 3 a gente faz aí. São bem tranquilas. A 2 e a 3. A questão 2 diz assim, ó. Alguém está riscando meu slide? Não risquem meu slide, por gentileza. A 2 diz assim. Sobre a supremacia e a indisponibilidade do interesse público, assinala a alternativa correta. Letra A. O princípio do interesse público fundamenta a exigência legal acerca da necessidade de alienação de bens da administração ser precedida de avaliação e sujeita ao regramento da lei de licitações. Certo ou errado, João? Essa necessidade de um bem, da venda de um bem do Estado, ou seja, da alienação de um bem do Estado, essa necessidade de ser precedida de uma avaliação e da licitação, isso decorre do princípio do interesse público, sim ou não? Certíssimo, muito bem, Ana Heloísa, Hermes, certíssimo. Especificamente a indisponibilidade do interesse público, né? Show de bola. É o gabarito a letra A. É o gabarito a letra A. Tá? A letra B diz assim: de acordo com o princípio da indisponibilidade do interesse público, é vedada ao administrador público a prática de quaisquer atos que impliquem em renúncia de direitos do poder público, o que justifica a impossibilidade de conciliação nos processos judiciais em que é parte a administração pública. Olha, até aqui, ok. Mas quando ele fala aqui, gente, o que justifica a impossibilidade de conciliação em processos judiciais em que a administração pública é parte, está errado. Existe possibilidade, gente, de a administração pública fazer acordos judiciais, conciliação judicial, transação judicial. Até mesmo quando a gente fala de improbidade administrativa, a lei já permite que haja acordo na improbidade. A administração pública pode fazer acordo quando está com alguma dívida, por exemplo. Está com a dívida, faz um acordo para pagar essa dívida, para pagar um valor menor, de repente, mais rápido. Pode acontecer. Letra C. Os princípios da indisponibilidade e da supremacia do interesse público vedam o emprego da arbitragem nos contratos administrativos. A mesma coisa, gente. O que é arbitragem? É acordo. O que é arbitragem, professor? É um acordo, é uma transação feita entre Estado e terceiro. O contrato administrativo, ele prevê a arbitragem, ele prevê o acordo. Não há problema. Prevê sim. Tá? Letra D. O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado é absoluto, não admitindo exceções. Opa! No direito, gente, muito pouca coisa é absoluta, viu? Muito pouca coisa é absoluta. Algumas coisas sim, mas muito pouco é. A supremacia do interesse público sobre o privado, gente, ela admite exceções. Pô, o cargo em comissão, hein? A gente sabe que a regra é o concurso público, que é a indisponibilidade. A regra, por exemplo, é a cláusula exorbitante no contrato administrativo para a supremacia do interesse público, mas admite exceção. Tem contrato firmado pela administração pública, pessoal, que não vai ser regido pela lei de licitações, vai ser regido pela lei do Código Civil normal, a depender do caso, excepcionalmente. Então, a supremacia do interesse público sobre o privado é a regra, mas eu não posso dizer que é absoluto.
tá? Existem exceções a depender do caso concreto. Exceções, tá? Quando eu falo que é exceção, é porque acontece raramente, mas tem, tá? Para a gente terminar, questão 3. Assinale a alternativa correspondente ao conceito de administração pública adotado no Brasil. Essa é boa. Eu quero ver se vocês lembram que nós falamos agora há pouco, tá? Gente, a regra do conceito adotado no Brasil é o quê? É a administração pública, o conceito dela em sentido amplo ou em sentido estrito. Primeira coisa é isso. Em sentido amplo, a regra aqui, que a gente fala de administração pública, em sentido amplo ou estrito? O que é que vocês acham? Amplo ou estrito? O que é administração pública em sentido amplo, professor? Deixa eu lembrar vocês. Olha, em sentido amplo é tudo isso aqui, ó, governo e administração pública. Em sentido estrito é só isso aqui. A regra adotada no Brasil é qual? A regra adotada no Brasil é a administração pública em sentido estrito. Então, já elimino a letra A, a letra C. Quando ele fala apenas em sentido estrito, está errado também, porque a regra é ampla, né? Mas nós aceitamos o conceito do sentido a regra é estrito, mas nós aceitamos o conceito do sentido amplo. Ok, é sentido estrito. Ficamos entre letra B e letra C. A regra é sentido subjetivo ou sentido objetivo? No chat a galera já respondeu aqui. A regra é aqui, ó. No Brasil é em sentido subjetivo. Subjetivo. Sobrou o gabarito letra B. Letra B é nosso gabarito. Gente, vocês entenderam tudo que eu passei para vocês aqui hoje? Digam para mim. Se vocês entenderam tudo, se vocês gostaram da dinâmica da aula, se a gente pode seguir nessa pegada nas próximas aulas. Excelente, professor. Show de bola. Show de bola, obrigado aí. Valeu demais aí quem esteve conosco aí até essa hora. Show mesmo. Olha, amanhã quarta-feira, tem que revisar. Alan Vitor, ele falou uma coisa muito importante. Eu já quero deixar esse conselho para vocês. Obrigado por lembrar, Alan Vitor. O direito administrativo é uma disciplina que não é difícil, mas tem muita informação. É muita informação. Eu falei para vocês muita coisa aqui hoje. Se vocês não revisarem isso que eu falei para vocês hoje, vocês vão esquecer. Pode ser o professor da NASA, mas se você não revisar, você vai esquecer. Aí lá na aula 2, você esqueceu da aula 1, aí a coisa não avança, entende? A coisa não avança. Tá certo? Aí você vai começar, rapaz, eu acho que esse professor nem é tão bom assim, hein? Eu já não estou entendendo mais nada, mas na verdade é porque você às vezes não tem revisado o que é necessário, tá? Então é isso. Deixa eu ler os comentários aqui. Valeu, a dinâmica ficou boa, show de bola. Aos poucos acima do conteúdo. Que é isso, Hermes? Que história de sonho, rapaz. O meu sonho é ser o Eric, rapaz. O meu sonho é ser o Eric, igual o Eric. Aí eu chego à minha meta de vida. Valeu. Cobra os 2.000. Tá vendo aí, o Eric? 2.000 tá barato, tá vendo aí, ó? A PMPB eu acho que sai esse ano sim, ó. Tem tudo para sair ainda no primeiro semestre, viu? Vagas de pessoa com deficiência. Cara, eu não tô por dentro do processo desse concurso. Tá? É para ter. É para ter vaga para pessoa com deficiência, principalmente porque nós temos equipe técnica também. Né? É para ter. Ele tem que ter uma justificativa muito boa para não trazer vaga para pessoa com deficiência. Tá? Gente, quarta-feira vocês vão ter mais uma aula aí, gratuita também. Professor top aqui no Voe Concursos, tá bom? Beleza? Obrigado aí. Enquanto isso, ó, a aula terminou, mas eu vou responder dúvidas da galera aqui. Polícia Penal da Paraíba, eu acho que não sai esse ano, viu, Jonas? A Polícia Penal da Paraíba, Jonas, Marcílio, eu acho que não sai esse ano. Eu acho que é só ano que vem. Tá fraco. Tá fraco aqui. PMPB tá quente. PMPB tá quente. PP Penal, não.
terão mais questões. Toda aula eu faço questão, gente. Essas questões aqui, vocês podem fazer elas, tá? Tem algumas que vocês não vão conseguir, porque é um conteúdo que nós não vimos ainda, que são os princípios explícitos. Mas aí esses princípios eu vou trazer elas na próxima aula para a gente falar sobre, tá? Pronto, a colega traz uma informação importante, ó. Tem vagas para pessoa com deficiência no termo de referência, então vai ter. Tá bom? Esses princípios, professor, é esse que está aqui no final do slide, do PDF que a gente recebeu, né? Eu não entendi como é. Esses princípios explícitos são o famoso LIMP, né? Perfeito. No material que vocês receberam, tudo que eu falei aqui está lá. Tem mais coisa lá também, tem fontes do direito administrativo, tem um conceito de Estado bem detalhado que no material sempre coloco, e tem questões, e também tem essa parte teórica do LIMP, né? Que são os princípios explícitos. Tem sim. Ramon, assimilar melhor os textos das questões, cara, é resolvendo questão. Não tem para onde correr, infelizmente. É isso. Infelizmente não, tem que ralar mesmo. É que resolver muita questão. Resolver muita questão. Muita questão. Forma de revisar também é por questões, né? Por questões. Por questões. O que eu gosto? O meu método, o método que eu gosto de estudo, que eu gosto. O professor Érico ele vai trabalhar com vocês o método que ele desenvolveu, mas o método que eu gosto, que é particular, que é o seguinte, ó. Primeiro veja a teoria. Depois veja as questões, resolva a questão. Quando você tiver dúvida nas questões, você volta para a teoria naqueles pontos que você errou as questões. Então, para mim, eu acho um método interessante. Vê a teoria do zero, depois terminou, resolva imediatamente após resolver a questão dessa teoria que você viu. Depois, você vai errar a questão com certeza. Essas questões que você errou, você pega quais foram os pontos e você vai resolver, vai rever a teoria dessas questões. É fazer esse procedimento e repetir. Eu gosto dessa forma. Show de bola. Boa noite, gente. Valeu. Estudar, pessoal. Vamos no gás aí. Fiquem no gás. Vou encerrar aqui, viu? Então, qualquer dúvida aí, vocês podem falar com o professor Érico, ele está à disposição de vocês. E qualquer dúvida, vai no meu Instagram também. Se tiver dúvida no conteúdo, gente, não fiquem com vergonha. Vão no meu Instagram, que eu estou respondendo as dúvidas por lá também. Tá bom? Sempre abre o caixinha de pergunta também. Então é só perguntar. Valeu, gente. Boa noite. Até mais.